amiguinhos. Ó, o coraçãozinho do estudo, do gosto de estudar, da vontade de buscar o conhecimento, do prazer da gente trazer até vocês um pouquinho mais na soma, no agregar da nossa amizade, do nosso companheirismo, da nossa parceria, aonde a gente faz esses vídeos com muita alegria, com muita categoria também. Por quê? Porque nós temos conteúdos e conteúdos ponta de orelha, disso você já sabe, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre tema que é de suma importância, tanto para aquele que quer fazer o Enem, o vestibular, até em concursos. O tema muito rico, que é a ecologia, e em conjunto disso nós vamos falar das definições de ecossistemas, conceitos de populações, né? Biocinose ou biótopa ou em outras denominações, porque não existe um padrão tão exato em biologia, mas quando se fala em biocinose, a gente também vai interpretar como biota, ou em outras denominações, em outras citações, se fala em comunidade biológica, mas o interessante é você gostar da arte. O artista é que se faz pela arte, e a arte é conosco. Por quê? Porque nós gostamos de estudar e gostamos também de passar esse conhecimento que a gente tem. Então, também nós vamos falar sobre nicho ecológico, né? E também sobre a questão da exclusão competitiva, que é um sistema no ambiente onde algumas espécies competem e por natureza, por seleção natural, alguma leva vantagem, outra leva desvantagem, mas assim é a vida. E entender a biologia, entender a ciência é entender uma pequena parcela do que é vida. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo? A palavra ecologia, vamos dizer assim, que vai ser o nosso trilho, que vai nos direcionar, o nosso norte, até onde nós queremos chegar com a nossa ideia. Então, a definição da palavra ecologia, ela é da seguinte forma: é definido como o estudo das relações dos seres vivos com os indivíduos entre si e também com outras espécies. Então, assim, ela vai desenhando uma relação de parceria entre esses seres com fatores bióticos e abióticos. Que lá pela frente nós podemos falar o que vem ser biótico e o que seria abiótico. Certito? Então, nessa condição, certamente esses fatores influenciam no sucesso ou no fracasso da sobrevivência da espécie em um determinado espaço ou em um determinado ambiente. Ecossistema é uma palavra que foi utilizada a partir de 1935 pelo ecólogo Arthur Taylor, que é um inglês, não é? Ele considerou o ecossistema de uma seguinte definição, que seria uma unidade em que os seres vivos e fatores abióticos interagem, estabelecendo um sistema dinâmico de interações entre ambas. E esses fatores bióticos e abióticos, como por exemplo o solo, a água, toda a atmosfera, a luminosidade, os gases existentes no ambiente, a umidade, a temperatura, o grau de acidez do ambiente. Então, esta inter-relação com todos esses fatores seria uma definição do que seria o ecossistema. Então,
vamos citar um exemplo. O que pode ser um ecossistema? Por exemplo, toda a biosfera ela pode ser considerada como um ecossistema. Claramente, obviamente, que essa biosfera é um ecossistema de proporção enorme, o máximo da complexidade da vida. Então, seria a biosfera. E que também, se voltar num âmbito mais menor, vamos dizer assim, por exemplo, um recife de corais é considerado um ecossistema, uma lagoa, um lago com seus peixinhos, com os caranguejos, com os crustáceos, com os micro-organismos existentes nesse ambiente. O que ele é? É um ecossistema, sim. E um aquário com todas as condições perfeitas para manter os peixinhos vivinhos lá dentro do aquário, meu amigo, isso é também um ecossistema. É um ecossistema de menor proporção, onde em perfeitas condições está mantendo as condições de vida para os peixinhos. Então, perceba que ecossistema pode ser, por exemplo, um tronco de uma árvore, onde os passarinhos podem se alojar, uma toca dentro dessa árvore pode alojar micro-organismos, insetos, também é um ecossistema. Então, ecossistema é todo aparato que dá condições de sobrevivência para as espécies e é simples assim. A definição da questão das populações. Bom, a grande diversidade de espécies, no caso, elas são distribuídas, no caso, em grupos de indivíduos, né? Isso é uma lógica. Por exemplo, um grupo de formigas vai ser um grupo de formigas. Isso, obviamente, é muito visível para qualquer um de nós entendermos, né? Então, esses grupos eles são chamados de populações biológicas, certo? Um formigueiro, um enxame de vespas, um enxame de abelhas, são populações biológicas, certo? E, portanto, uma população nada mais é do que um conjunto de indivíduos, né? Ou seres vivos de mesma espécie e que estes vão viver no mesmo espaço, no mesmo ambiente, porque obviamente se um peixe vive na lagoa, ele não vai viver lá no pasto. Então, se o bovino, o espaço dele é o pasto, a terra firme, enquanto que peixes, crustáceos, outros organismos, seres vivos, as populações biológicas vai ser dentro de um outro ambiente. Enquanto que um conjunto de populações, veja bem, de diferentes espécies que vivem em mesmo espaço ou em uma região geográfica ou, em outras palavras, em um ambiente, estes vão manter uma relação. Portanto, esta definição vai desenhar uma explicação sobre comunidade biológica. Ou, em outras palavras, que é a mesma coisa que dizer 6 e meia dúzia, você pode considerar biocenose. Ou em uma outra, ainda mais uma terceira opção, biota, certo? Então, tanto comunidade biológica, biocenose, o biota é a mesma coisa. Como você falar, eu tenho 6 ou tenho meia dúzia, é a mesma coisa. Então, essa comunidade biológica, ou biocenose, ou biota, por exemplo, um exemplo disso, uma floresta. Ela é composta de uma diversidade enorme de espécies, como, por exemplo, espécies de insetos, variedades de árvores, pássaros, animais de pequeno porte, de grande porte, etc. Então, pode também até ter uma relação entre ecossistema aquático e terrestre, por exemplo, como os anfíbios, que
como, por exemplo, o sapo, ele vai ter esses dois ambientes nessa floresta, pode conviver na floresta, em áreas úmidas, pode usar a água. Então, esse aparato mais abrangente, aí sim, é considerado nessas condições a biocinose, ou comunidade biológica, ou biota, como quiser entender. Certito? E amiguinhos, agora vamos falar sobre hábito. Em outras palavras, a gente também entende por habitat, hábito, mas não interessa. Seria essa, né, a palavra hábito. É o espaço, no caso, em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas, mas levando em conta a caracterização físicas do espaço, né, e a biótica, né? Então, poderíamos considerar a biótica e biótica, né? Então, parte física, química, físico-química também. Por exemplo, o que nós podemos considerar parte física? Por exemplo, o espaço em si, a altitude, latitude e assim por diante. A parte química, podemos considerar e falar sobre pH da água, do solo, do ambiente, e assim por diante. Portanto, quando nós relatamos que certa espécie vive em um ambiente, por exemplo, de água doce, ou outra espécie vive em ambiente de água salgada, o que nós estamos retratando nessas condições? Meu amiguinho, aí nessas condições, nós falamos que tem espécies de peixe que vivem em água doce e outras em águas salgadas, aí nós estamos relatando, amiguinho, sobre hábito dessas espécies. E amiguinhos, vamos falar sobre nicho ecológico? Só se agora, então vamos lá? Bom, a definição de nicho ela é mais abrangente. Por quê? Porque ela leva em conta a capacidade de reprodução, também ela relata sobre a questão de predadores naturais nesse ambiente, tipo de alimentação que essas espécies utilizam e qual seria a quantidade disponível nesse ambiente. Leva em consideração também a moradia, como as tocas ou outras estruturas, como árvores, paredões e assim por diante. O alojamento, a estrutura de, talvez não de conforto, mas de garantia, de segurança para essas espécies se protegerem. Leva em consideração a influência dos rios, lagos, também as estratégias de sobrevivência e a utilização de todos esses mecanismos nos leva a uma interpretação da definição da palavra nicho ecológico. Um outro ponto de suma importância, quando a gente fala de ecologia, fala de comunidade biológica, quando fala de ecossistema, é obrigatório falar sobre exclusão competitiva. Bom, quando que ocorre uma exclusão competitiva? A exclusão competitiva é quando duas espécies exploram o mesmo nichos ecológicos ou nichos ecológicos semelhantes e que nessa condição se estabelece uma certa competição, principalmente por alimento, por espaço ou por qualquer outro recurso que é limitado no meio. Os exemplos da exclusão competitiva podem ocorrer, por exemplo, entre o gado e o equino, que seria o boi e a vaca, e o cavalo e a égua, não é? O gado e o ovino, que seria o boi e a vaca e a ovelha. O gado e o caprino, que seria o boi e a vaca e o cabrito. Ou, por exemplo, as espécies de vegetais que competem por mesmos nutrientes e água no ambiente. E o interessante é que nessa condição, a
a espécie que é mais frágil no ambiente, ela pode desaparecer, né? Pode ser eliminada pela espécie mais bem adaptada, e esta é uma definição da exclusão competitiva. Mas o resultado da exclusão competitiva, ela pode ocorrer três condições ou há três possibilidades de ocorrer. A primeira condição, veja bem, a pior hipótese é a extinção de uma das espécies desse ambiente. A segunda condição que pode acontecer ou pode ocorrer é a expulsão de uma das espécies do ambiente. O que vai ocorrer? Essa espécie pode se adaptar em um outro ambiente para fugir da competição. E uma terceira condição que a exclusão competitiva pode proporcionar é a mudança de nicho ecológico de uma espécie, e esse fator ele é determinado, meu amiguinho, não esqueça, pela seleção natural. Com chave de ouro, muito obrigado. Peça para o seu amiguinho se inscrever no canal Rede Estudo, que aqui só tem cabra gente boa.